Meus amigos, eu não tô acreditando no que eu acabei de assistir. Cara, que coisa mais maravilhosa. Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduk, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E saiu o episódio 5 de Ahsoka e eu tô sem palavras, eu não sei o que dizer, eu quero ir logo pra essa análise. Então antes da gente ir pra análise, cara, se inscreve aí no canal, tá? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, tudo mais, compartilha pra um amigo, tá? Porque esse canal aqui, a gente só fala de Star Wars e nas últimas semanas a gente só tem falado de Ahsoka, a gente tem feito cobertura completa, tem feito live, tem feito vídeo de preparação. Então assim, se você não quer perder nada de Ahsoka, não quer perder nada de Star Wars, porque é o foco no canal, se inscreve aí, tá? A gente tá rumo aos 1000 inscritos e eu confio que com a sua ajuda a gente vai conseguir, tá? Então, bora lá pro vídeo. Então, esse episódio foi o famoso episódio dirigido pelo Dave Filoni, né? No vídeo passado eu fiquei falando que o Dave Filoni tinha dirigido o quarto, mas não, tinha sido Peter Ramsey. E esse sim foi o episódio dirigido pelo Dave Filoni. Ele se chama Guerreiro das Sombras e olha... que episódio magnífico. Dave Filoni mandou muito bem nesse episódio, mandou bem demais e tratou com carinho, porque esse episódio, né, assim como a série toda tá sendo, mas esse episódio em específico é uma carta para todos os fãs de Star Wars e principalmente para todos os fãs de The Clone Wars. Basicamente, falando bem por cima assim do plot do episódio, antes da gente ir para todos os detalhes, depois de tudo que aconteceu no episódio 4, né, que a Sabine fugiu lá para outra galáxia, né? Foi levada para outra galáxia junto com os vilões. A Ahsoka caiu lá naquele precipício de Sithos que eles estavam e aí ela entrou numa espécie de limbo entre a vida e a morte no mundo entre mundos. Ela encontra o Anakin e a Hera vai ao encontro deles lá em Sithos, né, para tentar impedir a nave da Morgan de escapar para ir procurar o Thrawn, porém não dá certo. E aí esse episódio já começa desse mesmo ponto, com a Hera e o esquadrão, né, do Carson procurando pela Sabine e pela Ahsoka e não encontrando ninguém. Então, já que a gente começou a falar da Hera, vamos falar do arco da Hera, porque ele é bem curtinho, ele é bem rapidinho. O foco desse episódio é muito mais na Ahsoka e na relação dela com Anakin. Então vamos lá falar sobre a Hera. A Hera tá lá, né, procurando pela Sabine e pela Ahsoka em Sithos. Ela encontra o Huyang segurando o capacete, falando que ele falou para as duas ficarem juntas, né, que juntas elas sairiam melhores. E ele realmente falou isso no episódio passado, só que elas não ficaram juntas, e o Huyang já tinha cantado essa bola pra gente. E aí, nessa procura pela Sabine e pela Ahsoka, o Jacenzinho aparece de novo, ele tá bem presente nessa série, eu fico muito feliz, e é literalmente Rebels, sabe? Quinta temporada. Essa série é total Rebels. E aí o Jacen, ele para ali na frente do penhasco onde a Ahsoka caiu e fica olhando pro horizonte. E aí ele fala, mãe... você tá sentindo isso? Você tá escutando isso? Olha pro mar. Se concentra, olha lá pro mar. E aí ele fala que tá escutando barulho de sabre de luz, que são os sabres de luz da Ahsoka e do Anakin se confrontando lá no mundo entre mundos, e a gente já vai chegar lá, calma aí. E uma coisa que é legal nesse momento é que o Jacen, ele escuta isso, ele sente isso, e o tema que toca, né? A música que toca é o tema da força, sabe? Que a gente vê lá no episódio 4 pela primeira vez, e toda vez que algum personagem protagonista, principalmente, tem acesso à força ou desperta pra força, tem esse toquezinho do tema. Eu achei muito lindo. Nesse episódio, a gente vê uma menção à nossa princesa de Alderaan, a nossa queridíssima Leia Organa. Isso me deixou muito emocionado, me deixou muito feliz, porque infelizmente a Carrie, né, que era a atriz da Leia, ela faleceu, ela deixou a gente. E eles mencionarem que a General Organa, né, que a Senadora Organa não vai poder ajudar eles nesse momento, não vai conseguir encobrir a ida deles lá pra Sithos, cara, me deixou muito feliz. Aqueceu muito meu coração, sabe? Porque a Leia é uma das personagens mais incríveis de toda a saga, é uma das minhas personagens favoritas, eu amo a Leia. E essa menção, essa pequena mençãozinha fez meu coração aquecer e quase suar ali pelos olhos, sabe? E aí, a gente vê uma certa incompetência ainda maior da Nova República. Carson fala pra Hera que uma nave, né, uma frota, na verdade, na Nova República tá indo pra Sithos, e a Hera até fala, estão atrasados, mas ele, eu acho que não é pra ajudar não, eles estão vindo aqui em missão pra levar a gente de volta. E a Mon Mothma aparece de novo como holograma, avisando a Hera que se não tiver nenhuma prova de que realmente tem essa iminência do retorno do Thrawn e que a Sabine foi pra outra galáxia,
e que isso pode impedir o Thrawn, e que a Ahsoka tá indo pra lá também, então não vai ter muito que possam fazer. Só o testemunho da Ahsoka ali pode meio que livrar a barra da Hera, porém, a Hera tá correndo o risco de ser destituída completamente e permanentemente do seu cargo de general da rebelião. E é uma coisa que me deixa muito bravo, cara, porque assim, a Hera é uma das personagens que mais fez por toda a rebelião. Só a gente assistir Star Wars Rebels e ver tudo que ela sacrificou pela rebelião e tudo que ela perdeu, que a gente vai ver o quanto essa personagem fez pela rebelião e quanto ela colocava a rebelião acima de tudo. E eles fazerem isso com uma personagem tão, assim, importante pra eles, sem nem pensar duas vezes, só pensar na parada política e tudo mais, é uma parada que me deixa, tipo, muito sentido mesmo. Fico muito bolado. E ó, não liga se a minha voz estiver meio estranha e tudo mais, é porque domingo eu fui no show do Bruno Mars e eu gritei, eu berrei, eu fiquei completamente sem voz, então acho que ainda tem algumas sequelas disso, sabe? Mas enfim, vamos lá pro arco da Ahsoka no Mundo Entre Mundos agora, que olha, é a melhor coisa desse episódio. E quantas emoções, meus amigos, vamos lá. A Ahsoka, ela acorda, né, no Mundo Entre Mundos, ela vê o Anakin chamando ela e ele aparece lá, daquele mesmo jeito que ele tava no episódio 3, com o sabre dele. Eu vi muita gente falando que era o sabre do Vader, porém não era o sabre do Vader, era o sabre do Anakin e aquele era realmente o Anakin. Porém, o que é curioso é que esse Anakin tem alguns traços do Vader, mas a gente já vai chegar lá. O Anakin, ele tá com um CGI muito bonito, né? A galera tava reclamando, tá parecendo um bonecão e tal, mas dessa vez eles melhoraram muito e, tipo, de um episódio pra cá já tava um CGI completamente perfeito. Eu acho que deixaram o CGI mais ou menos assim, só naquela pequena aparição, e nesse trabalharam demais. E o Anakin aparece falando, pô, ó, você tá velha. Ele fala pra ela, pô, você tá velha. Ela, isso tinha que acontecer, né? E aí ele fala, poxa, eu não esperava ver você aqui tão cedo, porém, se você ainda se lembra de tudo que aconteceu e você tá aqui, então tem uma chance de você voltar. Porém, você tem que escolher entre viver e morrer. E aí ele fala, eu tenho uma última lição pra você, e a sua última lição é sobreviver, é não morrer. E aí eles começam a lutar, ele liga o sabre, e eles começam a lutar e olha, tudo que eu falei do primeiro episódio lá, que as cenas de luta estavam meio paradas, estavam mais monótonas, que não eram tão boas, já melhorou no quarto episódio, com as lutas que teve, porém, nesse quinto episódio, meus amigos, que luta sensacional do Anakin contra a Ahsoka. É uma luta ali cheia de piruletas, cheia de firulas, cheia de giros do Anakin, aquele giro que ele faz pelas costas com o sabre, sabe? É incrível, e é uma luta digna das prequels mesmo, sabe? Eu achei isso incrível demais. E aí, o Anakin, ele luta contra a Ahsoka, ele fala, pô, fica esperto aí, e ele quebra o chão do Mundo Entre Mundos, e nesse momento, que coisa louca que acontece. Porque simplesmente a Ahsoka cai em algum lugar no tempo, sabe? Ela cai meio que como se entrasse em um portal no Mundo Entre Mundos, e cai em algum lugar no tempo onde a gente vê a Ahsoka novinha, a gente vê a Ahsoka jovem, a Ahsoka lá de The Clone Wars. E é dito pra gente, né? Ela fala pra gente que é uma das primeiras missões lá de The Clone Wars, uma das primeiras missões dela com o Anakin. E a gente viu Anakin de armadura de The Clone Wars, o Anakin, o Hayden Christensen de cabelo curtinho e armadura de The Clone Wars. Aquela armadura que eu acho ridiculamente feia em The Clone Wars, pelo menos lá naquele Anakin, ficou linda demais nesse Hayden Christensen. Puta merda, que coisa linda de se ver, que nostalgia que deu, cara, que emoção. E uma curiosidade interessante é que a atriz que vive a Ahsoka jovem é Ariana Greenbelt, atriz essa que fez a Gamora jovem também, ó que coisa interessante, né? E a Ahsoka reflete muito mesmo, enquanto ela troca ideia com o Anakin, sobre o propósito dos Jedi nessa guerra. Tipo, cara, ela fala que ela foi treinada para ser uma Cavaleira da Paz e, tipo, não para ser uma general. E ela vai passar só guerra pro aprendiz dela, tipo, ela só vai aprender isso. E aí entra muito naquilo que a gente viu do Baylan falando, e essa reflexão vai ser muito importante durante todo esse arco desse episódio, Baylan falando que o legado da Ahsoka era um legado de morte, um legado de guerra e de destruição. E a Ahsoka fica muito reflexiva sobre isso, sabe? E aí ela fala, pô, eu não quero esse legado, eu não quero isso, eu não quero passar só morte, eu não quero viver só guerra, sabe? E aí o Anakin pega e fala, cara, você vai ter que viver, ou você vai morrer.
Muito interessante que é muito presente isso durante esse arco, o Anakin sempre passando essa lição. Cara, você vai ter que escolher entre viver ou morrer. Não morra, não morra, sobreviva. E ele fica falando isso a todo momento. E tem uma cena que é total cinema, que é o Anakin correndo junto com a Legião 501 lá pra névoa lá, que tipo tem uma tempestade de areia, uma névoa. E aí ele tá de costas e a Ahsoka vê ele se afastando no horizonte e aí transita entre o Vader, tipo muda pro Vader, sabe? Tipo o Anakin muda total pro Vader. E aí ela cai em um outro período do tempo, que é o Cerco de Mandalore, que a gente vê lá em The Clone Wars na 7ª temporada, que é aquele arco onde ela vai libertar Mandalore da influência do Maul, e a gente vê um pedaço ali, e a gente vê o Capitão Rex, cara. A gente viu o Capitão Rex live action falando com a Ahsoka, a gente não viu ele sem capacete, mas a gente viu ele ali de armadura e, pô, cara, esse episódio só tá pegando na nostalgia e tá sendo incrível, eu tô adorando isso, cara. E aí o Anakin aparece e fala, pô, eu não lembro dessa batalha, eu não tava aqui. E, tipo assim, que batalha é essa? Ela fala, a gente já tinha separado, esse aqui é o Cerco de Mandalore e tudo mais e tal. Conversando, eles têm uma reflexão onde o Anakin fala, cara, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que meu mestre me passou e que eu tô passando pra você, tá dentro de você. Então toda a minha história, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, tudo que eu sou, está em você agora. Então você vai ter que saber como usar isso aí e te vira, tá ligado? E a Ahsoka fala, mas você não é só bom. Ao mesmo tempo que você é bom, você é poderoso, você também é perigoso. E você foi o Jedi mais perigoso que já existiu. E aí ele fala, você quer falar sobre isso agora? Beleza, então você não aprendeu nada. Eu tô te ensinando aqui e você não aprendeu nada. Então vamos lá, última lição, viva ou morra. E aí, Anakin Skywalker pega o seu sabre e acende, mas dessa vez ele tá vermelho. É um sabre de luz Sith. E a gente tem um pequeno vislumbre de como seria o Anakin Skywalker, né, o Darth Vader, se ele não tivesse na armadura. Ele como rosto de Anakin mesmo. E olha, seria maravilhoso, viu? Aparece o Anakin com os olhos de Sith, né? Ele aqui embaixo, né, na água dos olhos aqui, vermelho, meio vermelhado, e o olho amarelo. E ele começa a lutar com a Ahsoka, que são golpes pesados. Ele manda ela com uma bicuda. O Anakin dá uma bicuda na Ahsoka e manda ela de volta pro mundo entre mundos, pro presente. Então ela deixa de ser aquela Ahsoka jovem e volta a ser a Ahsoka mais velha. E aí ele vem andando, cara, de um jeito que transmite, assim, uma imponência, transmite uma coisa grandiosa e amedrontadora. E aí transita a imagem dele pro Vader de novo, fica piscando ali, sabe? E ele fazendo assim com o ombro, ele andando meio bravo, assim, olhando daquele jeito que ele olha e fazendo assim com o ombro. E aí quando ele fala com a voz robótica do Vader. E aí começa a luta e tudo mais, ele desarma a Ahsoka, porém a Ahsoka desarma ele e para com o sabre bem aqui. E a gente vê a Ahsoka Darkseid. Pois é, a gente vê a Ahsoka do lado sombrio, a Ahsoka com olhos de Sith, com sabre vermelho, no ódio mesmo. E aí ela fala, eu escolho viver. E essa é a escolha da Ahsoka. E isso aí, meus amigos, isso aí é muito simbólico. Porque a Ahsoka já morreu pelo menos umas 3 vezes ali. Ela morre em Mortis, ela morre depois lá em Star Wars Rebels e ela morre em Ahsoka. Então, essas 3 mortes significam muito. E todas as vezes a Ahsoka escolheu sobreviver. E ela fala pra ele, eu escolho viver. E você não vai tirar isso de mim. E putz, cara, que bagulho lindo. Só que uma coisa que me deixou muito curioso nesse contexto aí desse arco é que simplesmente não fica claro a lição do Anakin pra ela, sabe? Então eu tirei a minha interpretação de que sejam 3 lições em uma, sabe? Ele ensina ela a ser menos rígida, o que ela tem que passar para Sabine de fato, para sua Padawan, o legado que ela tem e que esse legado não é ruim. E também que ela não é culpada pela queda do Anakin e que tudo aquilo deveria acontecer, sabe? Que não tinha nada que ela pudesse fazer. E também que ela tem sempre que tentar sobreviver a todo custo, porque se ela morrer, muita coisa tá em jogo. Então essa é a minha interpretação dessa lição, sabe? É muita coisa, é uma lição muito grande, só que sustentada em uma só. E pra mim, a interpretação que eu tive do final dessa parte é que simplesmente Anakin Skywalker, meio que por meio dessa missão, consagra a Ahsoka Cavaleira ou Mestre Jedi. Isso faz um paralelo muito incrível com Star Wars Rebels, já que lá em Rebels, o Kanan, que era um Padawan também, assim como a Ahsoka ainda era uma Padawan, foi consagrado Cavaleiro Jedi Kanan Jarrus Caleb Dume pelo Grande Inquisidor, que era
um Jedi ali do templo, né? Ele tem uma visão da força, assim como a Ahsoka teve, e ele foi consagrado. Então eu creio que agora a Ahsoka esteja em outro patamar, tanto de Jedi quanto de sabedoria. Esse trecho acaba de uma forma linda, com o Anakin desaparecendo, e eu fiquei com o mesmo sentimento da Ahsoka chamando pelo Anakin, sabe? Ela volta lá pra água, os rebeldes encontram ela, tiram ela da água, ela ficou bastante tempo lá, diga-se de passagem. E aí, quando ela entra lá na fantasma, ela acorda, ela tá Anakin, Anakin, Anakin. A gente tem a volta da Ahsoka a Branca. Sim, literalmente, Ahsoka a Branca. Ahsoka é o Gandalf. É literalmente o Gandalf, não tem o que dizer. A Ahsoka tava usando trajes cinzas, enquanto ela estava meio que com a mente nublada, ela tava meio perdida, e agora que ela se encontrou e que ela tem mais sabedoria, que ela passou por uma experiência de quase morte, voltou, ela ficou mais sábia, ficou mais poderosa, e voltou com trajes brancos. E se você me falar que isso não é totalmente o que o Gandalf fez lá em Senhor dos Anéis, cara, aí você tá maluco. Putz, que coisa linda ver a Ahsoka de traje branco como Gandalf. Porém, o que não foi muito lindo é a Ahsoka sem tiara. Gente do céu, que coisa perturbadora. E eu fiquei com medo, porque eu achei muito estranho. E do nada, assim, a Ahsoka virou Larissa Manoela, tá ligado? 10 km de testa. E começa a busca da Ahsoka pela Sabine e pelo Thrawn, e o caminho para Perídia. O mapa foi destruído, porém tem uma saída, e sim, os Purgils são a saída. E a Ahsoka, no maior jeito de Pinóquio, ela entra dentro de um Purgil gigante com a nave, e o Purgil vai levar ela lá para a região de Perídia, né? Lá pelo caminho de Perídia para outra galáxia. E cara, isso foi total Pinóquio, total Pinóquio. E o episódio acaba com a frota da Nova República chegando, a Hera falando, ó, se eu fosse vocês eu movia a frota pra lá porque o bagulho vai ficar louco. Aí os Purgils surgem e a Ahsoka salta. A Hera não vai junto, infelizmente, ela e o Jensen ficam e só a Ahsoka e Huyang vão. E o episódio acaba com a Ahsoka olhando pro horizonte, do mesmo jeito que o Ezra, aquela luz multicolorida vindo no rosto dela, abrindo o caminho pela galáxia e os Purgils saltando. E cara, eu não sei o que esperar do próximo episódio. Na verdade eu sei, Thrawn vai aparecer. E eu acho que talvez o Ezra, viu? Olha que episódio bom, gente. Essa série tá conseguindo fazer uma coisa incrível, que é simplesmente não ter episódio ruim, e a cada episódio ser melhor. Eu lembro que eu falei no episódio passado que o episódio era 10, e eu não sabia que nota eu ia dar pra esse próximo se fosse melhor ainda. E é 15, mano, é 20, é 1000, é nota 1000, eu não sei o que falar, não tem defeito nesse episódio. É simplesmente maravilhoso, obrigado, Filoni, obrigado, eu vou orar pra Filoni todas as noites e agradecer por esse episódio, por essa série maravilhosa. Porém, eu quero saber de você o que você achou do episódio, então comenta aí embaixo. E eu quero saber também os seus pontos fortes, os pontos que você mais gostou desse episódio. Então vai lá, comenta aí embaixo, tá? Eu quero muito saber. E também não esquece de se inscrever e deixar o like, viu? Vai me ajudar demais. Então, de tudo isso, meus amigos, muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima análise de episódio de Ahsoka. Que a força esteja com vocês, valeu, falou e tchau. Até a próxima.